Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez para juntas crescer para a glória de Deus, para ouvir a voz do Mestre. Como você está? Triste, angustiada, atribulada, só olhando para o problema, aflita, desesperada, achando que não tem solução? Não dá crédito, não olha para o foco do problema, olha para Jesus. Porque quando a gente pensa que chegou a morte, é na morte que chega a vida. Porque Jesus faz coisas novas. Sabe qual é o tema dessa mensagem? Abra seus olhos na tribulação. Deus está fazendo tudo novo. Abra seus olhos na tribulação. Deus está fazendo tudo novo. Isso não é hora para se desesperar. Isso é hora para louvar. Isso é hora para guardar triunfantemente louvando e já agradecendo a Deus pelo dia de amanhã. Tudo tem seu tempo. Tribulação também passa. O que Ele quer na gente é esperança. É pessoas decididas e fortes louvando. Senhor, o problema está aqui, mas o Senhor é maior do que tudo isso. O que significa tribulação? É aflição, é tormenta, é adversidade, é amargura. Você está nessa posição? Comece a louvar. Não dá tanto crédito a isso não. Bete, você não sabe o que você está passando. Todos nós passamos por tribulação, por tormenta. Mas muitas vezes o nosso maior erro é que a gente está dando muito valor, está dando muito crédito àquilo. O nosso crédito vem de cima do Senhor. O Senhor vem do alto que fez os céus e a terra. O meu socorro e o teu vem do Senhor que fez os céus e a terra, está pronto para nos abençoar. Não dá crédito à tribulação. Abra seus olhos nessa tribulação. Deus está fazendo tudo novo. Amém? Vamos ler aqui e aprender e ouvir a voz do Mestre. Lucas 24, do 12 ao 30. O 12 diz: Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, baixando-se, viu os lençóis postos só. E retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Pedro foi no sepulcro porque as mulheres falaram que o anjo tinha falado com elas e que Jesus não estava mais ali. Eles não acreditaram. Quando Pedro chegou lá, que se abaixou, só estavam os lençóis. Ele saiu maravilhado. Essa tribulação vai cair por terra. Vai ficar os lençóis da marca. Vai ficar os lençóis para você entender que aquilo que você errou não erre mais. Vai ficar os lençóis que representam uma marca para despertar a mim e a você. Para quando vir outra situação lá na frente, a gente aprender. Dizer, essa situação eu já conheço. Deixar só os lençóis da marca, da orientação do Senhor, para que a gente não esqueça do que passou. Mas estamos saindo da tribulação, porque Jesus está fazendo coisas novas. Pedro aqui se maravilhou, e você vai se maravilhar, e eu também. Então glorifique o nome do Senhor, louve, adore, antes de tudo passar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. E eles estavam a 10 quilômetros, e significa 10 quilômetros até Emaús. E entre eles iam conversando. O que é que eles iam conversando? A morte, a crucificação de Jesus Cristo. O comentário deles era esse. Naquele momento, a esperança deles acabaram. Não fique comentando o seu problema. Não valorize seu problema. Não chore, não se angustie, não crie ódio com seu problema. Olhe para o dono do milagre que vai fazer, já está fazendo coisas novas, que é Jesus Cristo. Esses homens estavam sem esperança, porque não entendiam que aquela morte era vida, era ressurreição. Aleluia! Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Iam comentando.
Nosso comentário é louvar, é glorificar, é aguardar, é esperar e dizer, o Senhor está chegando. A nossa boca tem poder de abençoar e amaldiçoar, irmãos. Vamos abençoar, vamos profetizar, vamos crer, porque a vitória está chegando. E aconteceu que, indo eles falando entre si, os dois discípulos, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Veja que coisa interessante. Entre si eles iam comentando, tristes, sem esperança, porque na cabeça deles foi o fim. O dono do milagre, aquele que fez coisas tão tremendas, agora não ia fazer mais. Mas era o início de uma grande vitória. A tribulação é para ensinar a mim e a você onde erramos. A tribulação que você está passando é por conta do seu pecado, para você, quando tudo isso acabar, quando você não tiver mais desejo, você entender e não cair na mesma cilada. Então a tribulação vem de Jesus muitas vezes, a aflição, a tormenta, a adversidade, para nos ensinar. E esses homens iam conversando entre si aquela situação. E quem estava ao lado deles? Jesus. O tempo todo da sua o tempo todo da sua tormenta, da sua angústia, da tribulação, Jesus está lado a lado comigo e com você. Mas os olhos deles estavam como que se fechados, para que eu não conhecesse. Ele não conhecia o Jesus naquele momento. Jesus ali ao lado deles. Por quê? Porque eles só olhavam para o problema. Na mente deles não tinha mais esperança, mas Jesus estava ali. Jesus está comigo e com você. Não olha para o teu problema não. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Não olhe para o seu problema. E ele lhe disse, que palavras são estas que caminhando trocam entre vós? E por que estáis tristes? Eles estavam tristes. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu um só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele disse, és peregrino? O Senhor não, tu não sabe o ocorrido, os comentários? Jesus sabe. Jesus sabe o ocorrido, Jesus sabe os comentários, Jesus sabe a dor, a tristeza, a humilhação que você passa, o que eu passo. Jesus sabe porque Ele está presente. Ele disse, és peregrino, tu não estás ciente do que aconteceu em Jerusalém? Jesus sabe de todas as coisas. O segredo é continuar adorando, louvando, não olhar para o problema, mas olhar para quem soluciona o problema. Porque aqui eles perguntaram, tu não sabes de nada o que aconteceu em Jerusalém? E o dono do milagre, o principal daquela história estava ali com eles, está sempre comigo e com você. Beta, a tormenta é tão grande, você não sabe o que meu filho faz. Jesus está aí. Bete, meu filho ou meu esposo está preso, Jesus está com você, está com ele, porque você está orando. Bete, você não sabe o que está ocorrendo na minha casa, no meu casamento, Jesus está aí. Pode ter certeza. Porque eles conversavam entre si, e Jesus, para ver a atitude deles, perguntou. E ele disse, não sabes o que acabou de acontecer em Jerusalém? Jesus está na tribulação. Jesus está acabando, Jesus está fazendo coisas novas. Espera e aguarda. Enquanto não chega, vai louvando e glorificando o nome do Mestre. Respondeu e ele lhe perguntou, quais? Veja como Jesus é. Jesus fica querendo ver nossas atitudes, até onde vamos. Jesus disse, quais? E eles lhe disseram, as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus, o do Todo-Poderoso. Não é interessante? Jesus estava com ele e disse, quais? Qual o ocorrido? Jesus pergunta a mim e a você, quais a tua situação? Por que estás assim? Eu estou contigo, não temas. Eu estou o tempo todo contigo.
Jesus perguntava àqueles homens, mas Jesus queria ver o posicionamento deles. Jesus queria ver se eles ainda tinham fé no coração. Qual era a atitude deles diante daquela situação? Jesus sempre prova a gente. Jesus quer ver o nosso comportamento diante das aflições, das humilhações, das calúnias, das mentiras. Fica no teu posicionamento de servo e de serva, louvando, glorificando, exaltando, jejuando, dizendo que Jesus é bom. Não vai na conversa do adversário, que ele vem para matar, roubar e destruir. Aqui Jesus perguntou, porque Jesus queria ver as atitudes dele. Como está a minha atitude e a tua diante das adversidades? E como os príncipes sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Quem entregou Jesus foi quem? Príncipes, sacerdotes. Nós temos que ter muito cuidado. Como é que está nosso posicionamento na tribulação? Murmurando, chorando, negando Jesus, dizendo que ele não faz nada por nós, porque ele estava ao lado desses homens. E aqui foi sacerdote que entregaram ele. E eu e você somos serva. A gente tem sempre que se examinar, saber onde estamos errando para nos consertar. Em nome de Jesus. Fique na posição de serva. Não entregue Jesus como sacerdote, murmurando, reclamando, perdendo a fé e apontando e dizendo que a culpa é de Jesus ou a culpa é minha e sua. Não, irmãs. Jesus não tem nada a ver com nossos problemas. Pelo contrário, Ele está conosco porque a misericórdia dEle é infinita. Ele está conosco para nos socorrer. Ele segura nas nossas mãos. Ele nos ajuda. Ele nos dá livramento. Mas temos que passar por aquelas etapas. Se está em tribulação, tem que passar. Mas a vitória chega. E está chegando. Ele já estava aqui. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja o que eles disseram. Nós esperávamos. Né? Eu e você pode acabar dizendo uma bobagem dessa, uma heresia dessa. Eu esperava que Jesus me amasse. Mas eu oro tanto, eu oro, eu louvo, eu jejum, só piora. Irmãs, toda tribulação tem tormenta, tem adversidade, tem aflição, tem amargura, mas isso vai passar. Esses homens disseram que esperavam que ele fosse Deus vivo, o que ia solucionar o problema de Israel, o libertador. E Jesus ali do lado deles. Não vamos murmurar, não vamos falar bobagem, porque às vezes falamos e ele está bem do nosso lado. E ai de nós, se ele não tivesse. Satanás engolia a gente vivo. Veja que esses homens conversando, ele ali do lado, não viram, não enxergaram, não conheceram Jesus. Porque o problema era maior para eles. A falta de fé, a desesperança deles, estava sem esperança, era muito maior. Como está meu posicionamento e o seu diante das adversidades, das tribulações? Fique certa de uma coisa, que Jesus está bem pertinho de você e pertinho de mim. Ai de nós, se ele não estivesse. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Veja, eles o tempo todo conversando com Jesus. Será que estavam dispersos? E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles anjos disseram àquelas mulheres, a Maria, que ele vive. Quantas vezes Jesus não manda anjo ao nosso respeito, a meu respeito, ao teu, para nos guardar e nos livrar de todo o mal? Porque o anjo ali estava dizendo aquilo àquelas mulheres, avisando, dando as boas novas. Tem anjos do meu lado e do seu, dando livramento das armações malignas. Então, isso é motivo para glorificar, para orar, para louvar.
Não olhe para a adversidade. Não olhe para a aflição. Você e eu podemos até chorar, ficar angustiada, mas daqui a pouco a gente diz, isso vai passar. Isso é só um momento, porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. Observe que o tempo todo esses homens conversando diante do Mestre. Quantas vezes você está orando, louvando, e ele está ali, bem do ladinho da gente. Aleluia, glória a Deus. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. Pedro se maravilhou, mas não viu Jesus. Não precisa ver o milagre, precisa tão somente crer. Eles aqui disseram, eles não viram, só quem viram foi as mulheres. Porque as mulheres foi o sinal. Está chegando um sinal para mim e para ti. Sinal de vitória, sinal de coisas novas. O anjo foi um sinal. Aquelas mulheres, quando avisaram os discípulos, foi um sinal. E Jesus ali só ouvindo, e já estava fazendo uma grande obra. Jesus está fazendo uma grande obra. Em nome de Jesus, abra seus olhos na tribulação, porque Deus está fazendo tudo novo. Jesus está fazendo tudo novo. Essa trindade gloriosa. E ele lhe disse, aí Jesus vai e faz um comentário. Jesus explica, Jesus orienta. Veja o que Jesus diz. Quando ele esclarece, a palavra certa é ele esclarece esses homens. Aí Jesus fala para eles, do versículo 25 até o 27. E ele lhe disse, ó Nécio, pessoas loucas, né? Muitas vezes a gente está assim, com atitude de loucos. E tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que já disseram a mim e a você, da parte de Deus, creia, não seja nécio. Não seja louca nem louco, não duvide, porque Deus não tem prazer. Jesus não fica feliz com aquele que duvida. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ele disse, Jesus, eu padeci, entrei na minha glória. Eu saí do Calvário, eu saí da cruz, estou aqui. Jesus está perto de mim e de você. O que a Bíblia diz? Pegue minha cruz e siga-me. Então, muitas vezes, vamos passar por tribulações, vamos passar por aflições, porque ele passou, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aí o 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus ali fez um esclarecimento a eles. Os profetas já falaram tanto para vocês que tudo isso ia acontecer. Moisés, e vocês ainda são nécios, são loucos. Então, irmãs, vamos entender que passamos por aflições. O que é que a Bíblia diz? O que foi que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele venceu aqui, na cruz do Calvário. Ele deixou os lençóis lá, conversando com esses homens, ele questionou, ele explicou e ao mesmo tempo ele deu uma bronca. Por quê? Porque eles estavam nécios, cegos, loucos. E muitas vezes, se eu e você criticar, se eu e você murmurar, a gente está agindo igual a esses homens, sem fé e só olhando para o problema. Olha para Jesus Cristo, porque a tribulação tem data marcada para cessar. O sinal está chegando. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Aí chegaram no lugar, Emaús. Aí Jesus fez que ir embora. Jesus tem estratégia. Jesus sabe que esses homens iam pedir para ele ficar, mas ele agiu indo embora. Quantas vezes Jesus, a gente acha que ele está demorando, né? Ele já podia ter vindo, eu não aguento mais. Tudo é um propósito. Jesus tem estratégia para trabalhar na minha e na tua vida. Essa tribulação está cessando. Ele fez que ir embora. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles.
Como é que a gente diz Jesus fica conosco? É orando, é louvando, é jejuando, porque onde está pessoas buscando o Senhor, a presença do Senhor ali está com eles. Esses homens reclamaram, só falaram do problema, que Jesus morreu, mas ele estava ali. Porque a misericórdia dele é a causa de mim e de você não ser consumida. Em nome de Jesus, essa tribulação está cessando, essa tormenta, essa aflição, essa adversidade, essa amargura está passando. Ele entrou na aldeia com esses homens, mas o tempo todo ele estava ali. Ele está sempre comigo e com você, na adversidade. Ai de nós se ele não tivesse. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou e partiu e lhe deu. A marca de Jesus, o pão é a palavra, representa a palavra do Senhor. Ele ali estava tomando o pão, abençoando, porque onde Jesus está, tem bênção. O pão é abençoado, a tribulação bate em retirada e começa a chegar as bênçãos. A tribulação chega, mas quando ela acaba, é a presença de Deus chegando, dizendo, chega, foi até aqui. Veja que ele pegou o pão e abençoou. A palavra dele, a presença dele. A presença dele é que faz a diferença na minha e na tua vida. É a presença dele que o sinal chega, a vitória chega e toda a tribulação cessa para a glória de Deus. E abriram-lhes então os olhos e o conheceram e ele desapareceu. Até o 31. Ali naquele momento, quando Jesus permitiu ele conhecer o Mestre, quando ele abençoou e ele desapareceu. Irmãs, em nome de Jesus, não olha para o teu problema, não dá prioridade a este problema. Não, é hora de louvar, é hora de dizer, Jesus fica aqui do meu lado, porque sem a gente falar ele já está. Quando a gente está com ele, mesmo chorando, angustiada, nós estamos lendo a palavra, estamos louvando, ele está ali do nosso lado. Porque o tempo todo ele estava com esses homens no meio do caminho, conversando e ouvindo eles. E naquele momento, naquela aldeia, ele pegou o pão e abençoou. É a mesma coisa, eu estou aqui com vocês. Eu nunca saí, eu nunca morri. Porque ele disse o que? Ele entregou o Espírito ao Pai. Ele não conhece morte. Ele tem a chave da morte e do inferno na mão. Então a tormenta, a sua adversidade, sua amargura, sua aflição está passando. Porque Jesus está fazendo tudo novo. Aqui em Isaías 43, verso 19, eu vou ler o 18 e 19, vê que palavra linda para mim e para você. Guarda no coração, porque a tribulação está cessando, o sinal está chegando. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Esquece o que passou. Não considere as antigas. Deixa o passado para trás. Porque o 19 diz, eis que faço uma coisa nova. Aleluia. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. O Senhor é Deus de coisa nova. Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, descansa, porque vem coisa nova, vem sinal. Aqueles lençóis eram um sinal que ele esteve ali, mas não estava mais. Por quê? Porque ali se representa a dor, a aflição, o choro, a morte. Mas Jesus não estava mais ali na tumba. Jesus está comigo e contigo andando lado a lado. Pode ter certeza, abra seus olhos da fé, abra seus olhos da oração, abra seus olhos de acreditar, abra seus olhos da esperança. Deus está fazendo tudo novo. Amém? Aguarda, o sinal está chegando. Deus abençoe. Fique todos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor.